Olá, meus amados, queridos, meus irmãos, meus amigos, muito bom dia para você, graça e paz. Assim, vamos juntos, seguindo aqui com a nossa porção diária da palavra. Quero então saudá-lo nesta manhã e bem como ao longo de todo este dia, que você alcance aí os propósitos estabelecidos, as metas, objetivos para hoje, e assim que Deus seja com você e com toda a sua casa. Nós assim temos a oportunidade de meditar, principalmente neste mês que chamamos Mês da Família, em que nós podemos ter famílias, casais, homens, mulheres, pais, filhos, como que eles desenvolveram a sua trajetória, como que eles viveram, o que fizeram, como que venceram, como que foram derrotados, como que fracassaram. Então é muito importante nós voltarmos para a Palavra de Deus, que tem orientações muito precisas para nós colocarmos na prática da nossa vida. Hoje quero ler com você no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e eu vou ler do verso 1 ao verso 4, depois vamos seguir lá no verso 10. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. No verso 10, no mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Amém. Aqui está a palavra de Deus, o texto falando sobre Ananias e Safira. Um casal que estava envolvido, estava comprometido, estava aliançado para a prática da mentira. Então, um casal que estava para fazer aquilo que era contrário à palavra de Deus, porque eles voluntariamente, intencionalmente, decidiram mentir, orquestraram a mentira, planejaram, então, fazer uma coisa errada. E é nesse contexto que eles se apresentam, e a palavra de Deus, quando você lê o capítulo 2, diz que eles vendiam as suas propriedades, então havia todo ali um desenvolvimento de auxílio nesse sentido, e havia ali um pensamento de que o mundo já estaria acabando, e eles então estariam vendendo tudo que tinha, porque Jesus já estava voltando. Tiveram uma interpretação equivocada nesse aspecto, mas essa é um outro texto, fica para um outro momento. Mas aqui Ananias e Safira venderam a propriedade que eles possuíam, e eles então mentiram, fingiram, eles agiram de forma enganosa para com os apóstolos. Então, eles estavam dizendo que estava dando tudo, na verdade, eles haviam omitido, Então, é como se eles tivessem escondido uma parte e eles estão dizendo, nós estamos entregando tudo, e na verdade não era, É por isso que Pedro vai dizer, olha, a propriedade não era sua, vendido o dinheiro não é seu, então você vai fazer com o dinheiro que você quer, Só que na verdade, talvez ali por uma questão de vaidade, orgulho, querendo sair bem ou ficar bem com os apóstolos, diante daquele momento, talvez se sentir importante no meio da comunidade, aquele casal vendeu tudo que tinha, entregou tudo para os apóstolos, era mentira. E aí, então Ananias fez isso, morreu. Depois, quando Safira se apresenta, e ela mente também, e Pedro fala, acabaram de levar o seu marido. E aí então ela morre também, o texto está dizendo isso para nós. E aí então, infelizmente, existem casais que se unem e eles então orquestram, eles de alguma forma planejam fazer em comum, Então eles mentem em comum, Eles estabelecem a mentira e eles sustentam a mentira e os dois são mentirosos. Existem casais que eles sustentam o adultério, Tem aí, nos dias, tem a ideia de
um chumbo trocado, né? Então, porque um tem a traição para lá, outro tem traição para cá, e aí vão seguindo dessa forma. Eles vão seguindo a caminhada como casal, mas ambos vivendo no adultério. Então, eles têm a prática da vida dessa forma. Existem casais que estão em conjunto, em comum acordo, no roubo, não é? Na corrupção, na desonestidade. Eles arquitetam, não é? Um plano diabólico e eles vão lá executar. E aí vão aí, dando pernada, né, nas pessoas, não é? Agindo de forma sempre ruim, maldosa, covarde. E aí quantos, né? Sabemos de tantos meios hoje para que a corrupção seja desenvolvida, né? O roubo e então o engano, assim, então casais que se unem nesse projeto, né? Sabemos aí muitas vezes eles utilizam de acionar idosos, né, aposentados, de repente começa a roubar a aposentadoria, muitas vezes faz empréstimos em nome de pessoas idosas. Então, infelizmente, existem casais que se unem para o mal, casais que se unem para fazer o mal, e assim você pode enumerar tantas são as situações que eles estão envolvidos. Infelizmente, é uma prática condenável e uma prática horrível, assim como a Análise Safira também. Pense nisso. E aí, então, eu e você somos convidados para fazer diferente, para viver de forma diferente, para sermos famílias, cristãos, servos de Deus, com um comportamento diferente, porque é isso que o Senhor espera de nós. Pense nisso. Deus abençoe você e sua casa. Quero convidar você, vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Tua Palavra, nós agradecemos pelo dia de hoje. Deus, nós estamos podendo ver o exemplo negativo de um casal que diante dos apóstolos mentiram. Deus, e eles morreram na presença ali de Pedro, servindo como impacto para toda aquela comunidade, aquela igreja, aquele povo. Deus, aquelas pessoas que puderam pensar como viver de forma diferente. Peço ao Senhor que nos ajude nesse tempo, em meio aos desafios que todos nós temos também. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo, Deus, meus irmãos. Eu oro por eles, intercedo em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, um dia de paz e até amanhã, se Deus permitir.